Fazer o seguinte, fazer esse ato profético lindo, levanta a sua Bíblia, marca com o dedo aí, fecha a Bíblia com o dedo marcando Salmo 50, e levanta para o alto e fala assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu agora serei ensinado nesse livro. A minha mente está aberta e o meu coração está alerta, e eu jamais serei o mesmo pelo poder transformador da palavra de Deus. Salmo de número 50, abra aí, a partir do verso 17. Diz assim: pois você odeia a disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você é um ladrão e já se torna cúmplice dele, e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Verso 21. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Acaso pensa que eu sou igual a você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. Glória a Deus pela sua palavra. Até o 23. Amém, irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Nós temos aí, caso o papai e a mamãe queira se sentir mais confortável, o nosso berçário está aqui à minha direita. Você consegue ouvir a ministração da palavra de Deus de lá. Mas se você consegue estar confortável aí com seu filhinho, com a sua filhinha, fique à vontade em nome de Jesus, para que não haja movimentação aqui durante a ministração da palavra de Deus. Nós temos uma salinha lá atrás e mais um berçário ali de 0 a 2 anos de idade, onde você pode estar lá cultuando a Deus e ouvindo a ministração da palavra e ao mesmo tempo cuidando do seu filhinho, da sua filhinha, caso seja necessário. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus no Salmo de número 50 traz uma advertência muito séria para as nossas vidas, porque nós muitas vezes vamos seguindo na vida cristã sem compreender que muitas vezes o diabo tem usado de ardis e tem usado da sua astúcia para ir se agarrando às nossas vidas, para ir adentrando sorrateiramente nas nossas vidas. A gente sabe muito bem da natureza de Satanás. A ministração hoje não vai girar em torno disso, mas você percebe em todo aquele papo ali da serpente com Eva, ali no jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, onde Satanás vem com aquela conversa, aquele papo sorrateiro, e da mesma forma, essa é a natureza do inimigo das nossas vidas. Às vezes, sem perceber, o inimigo vai ganhando espaço nas nossas vidas e nós estamos, muitas vezes, fazendo e atuando de uma maneira que desagrada a Deus, achando que estamos agradando a Deus sem cumprir a palavra de Deus. E este salmo trouxe uma advertência muito forte para os nossos corações. E a gente precisa entender que Deus se agrada quando nós somos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvinte. O verso de número 17, Salmo 50, verso de número 17, diz o seguinte: Salmo de número 50, verso de número 17, a palavra de Deus diz: tu que detestas as minhas disciplinas e dá as costas para as minhas palavras. Às vezes nós não gostamos da disciplina de Deus quando Deus está nos corrigindo, mas a Bíblia fala que Deus Pai corrige ao filho a quem ama, assim como Deus corrige as nossas vidas, assim como um pai corrige a um filho a quem ele ama. Se você não corrige a um filho a quem você ama, e se você não traz correção para os seus filhos, significa na verdade que você odeia o seu filho. Provérbio é falar que você está destinando esse filho para a morte, está destinando esse filho para a violência, para sofrer muito na vida se você não corrige, porque a estultícia já nasce ligada ao coração da criança. Mas cabe a nós corrigir o caminho da criança e ensinar a criança o caminho que ela deve andar, não o caminho que ela quer andar, o que ela acha que é melhor. A criança ainda não tem estrutura para decidir o que é melhor para ela. Então nós temos que orientar os nossos filhos o caminho que ele deve, fala assim, o caminho que ele deve. Não é o caminho que ele quer para ele. A criança não sabe decidir o que é melhor para ela. E nós também, muitas vezes, não sabemos o que é melhor para nós. Porque os nossos pensamentos não são iguais aos de Deus.
os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E a nossa maior dificuldade, irmãos, é colocar em prática a palavra de Deus. Nós não temos talvez dificuldade nenhuma em ler até a Bíblia, apesar de que muitos ainda têm essa dificuldade até de ler a Bíblia. Mas uma coisa é você ler a Bíblia. Outra coisa diferente é você estudar a Bíblia. Outra coisa diferente é você meditar na Bíblia. Outra coisa totalmente diferente é você praticar a palavra de Deus. A última etapa que você, como cristão maduro, tem que fazer é o cumprimento da palavra de Deus. Por isso, exatamente, que Jesus nos trouxe aquela advertência sobre o homem sábio e o homem tolo. Jesus falou: aqui compararei o sábio e a diferença que ele tem do tolo. Ora, o homem sábio é aquele que cavou, encontrou rocha e construiu a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce. Aqui compararei este homem, Jesus disse, é igual ao homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Mas o homem, a mulher que ouve a minha palavra, domingo após domingo, semana após semana, que até lê a sua Bíblia em casa, mas não coloca em prática, Jesus falou, aqui compararei essa pessoa. É igual a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vieram as tempestades e bateram contra essa casa, ela não suportou e grande foi a sua ruína. Obviamente, Jesus não está preocupado com casa feita de tijolo, de barro, de cimento. Quando Jesus está se referindo assim à casa, nessa passagem, Jesus está se referindo ali no original, no texto que foi escrito pelo Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, a palavra grega que ele usou, a casa que Jesus está se referindo pode ser três coisas. Pode ser uma casa de barro, de cimento, de tijolo. Se ela não estiver sobre a rocha, ela vai desmoronar com a tempestade. Mas casa ali no original significa também a vida inteira de um homem e de uma mulher. Desde o seu nascimento até o dia que a pessoa partir. Casa significa a nossa vida. Porque a gente não canta na igreja de que nós somos casa de Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Estamos falando, nós somos casa de Deus. Então a gente tem que entender que Jesus estava se referindo a construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. Fala comigo assim, a minha vida precisa estar na prática da palavra de Deus. Mas quando Jesus falou de casa ali também no original, pode se referir à nossa família. A sua família está sendo edificada na palavra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai fazer diferença você fazer parte de uma igreja evangélica, você ter o seu nome no hall de membros, você ser dizimista e ofertante, se você não procura constantemente adequar a sua vida e a vida da sua família de acordo com a prática da palavra de Deus. Não apenas ler a Bíblia, mas praticar a palavra de Deus. Ou você conhece pessoas, ou você não conhece pessoas que conhecem muito bem a Bíblia e que não praticam. Eu conheço tantas pessoas, nós não podemos citar nomes, eu conheço tantas pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que eu, do que você, do que o pastor Davi. Para falar a verdade, Satanás também conhece a Bíblia, Satanás conhece todas as Escrituras. Satanás tentou Jesus citando as Escrituras, te joga daqui de cima lá embaixo, pois está escrito. Satanás conhece a Bíblia, mas ele não pratica a palavra de Deus, muito pelo contrário, ele trabalha incessantemente para descumprir a Bíblia, para fazer o que é contrário à palavra de Deus. Satanás vai trabalhar para distorcer a palavra de Deus. E ele vai trabalhar para enganar, porque se ele vier para você, aparecer para mim, para você, né, com aquele chifre e com tridentes e com um cheiro horrível, a gente vai logo pular fora e falar que isso aí é do maligno. Então ele vai vir parecido com a verdade. Satanás vai distorcer a verdade. Satanás vai vir com segundas intenções. Ele vai vir fazer uma forma de você desobedecer a Deus achando que está obedecendo. Ele vai vir com aquele papo sutil como ele usou a serpente para falar com Eva. Eva, na verdade não é isso. Deus não falou que você não vai morrer. Não é bem assim. Se você parar para prestar atenção, olha, Eva, como esse fruto é bonito. Se você comer, além de você comer, você vai ficar muito inteligente. Os seus olhos vão se abrir, você vai ser igualzinho a Deus. Eva, não é bem assim do jeito que Deus falou. Então o objetivo de Satanás é distorcer a palavra de Deus. É fazer você acreditar numa mentira, achando que é uma verdade. Então Satanás, ele vai maximizar o momento do seu erro e ele vai minimizar as consequências do seu pecado. Ele vai dizer que o seu momento é maravilhoso, faça aquilo mesmo. Ele vai fazer aquele pacote lindo e maravilhoso, aquele presente que você aceita com aquele brilho, com aquele laço incrível, mas quando a pessoa desarma aquela bomba, a pessoa vai receber um grande problema com consequências para a sua alma, para a sua vida e para a sua família. Mas nós precisamos estar atentos nas Escrituras da palavra de Deus.
E isso somente através de uma prática da palavra de Deus. Levante a sua mão e fale comigo assim: eu devo ser praticante e não apenas ouvinte da palavra. Então a gente vem, ouve a palavra aos domingos, lê a Bíblia durante a semana, mas se você não coloca em prática, olha o que, é que a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, no versículo 22, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim, ó, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu vou contar até 3 e eu quero que diga que toda a igreja, olha ali para o telão, vamos ler naquela versão que está no telão em voz alta, vai ficar muito lindo. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando você não pratica a palavra de Deus, você não está enganando o seu esposo, você não está enganando a sua esposa, você não está enganando o pastor, você não está enganando o seu filho, nem a sua filha, você está enganando a você mesmo. Porque provérbio vai falar, o homem sábio, se te tornares sábio, quem que ganha com isso? Quem que tem o benefício de se tornar sábio? Você mesmo é o beneficiado. Se você for um homem sábio, uma mulher sábia, você vai colher os frutos da sua sabedoria. Mas se você se torna um homem tolo, uma mulher tola, que não pratica a Bíblia, quem irá colher as consequências dessas tolices? Você e a sua família, todos que estão à sua volta. Da mesma forma que o homem sábio, a mulher sábia, você vai abençoar não só a sua vida, mas de quem está à sua volta. Pois a mulher sábia edifica a sua casa. E o homem sábio também vai edificar a sua família. A sua vida está firmada sobre a rocha. Então você deve procurar fazer a sua parte em ser praticante da palavra. Ah, mas fulano de tal não pratica, fulano de tal não está vivendo, a igreja é cheia de hipócritas, hoje em dia o evangelho está complicado. Esqueça, você não vai prestar conta pela vida dos outros. Você prestará conta pela sua vida. Como é que está você diante de Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem procurado praticar a palavra de Deus? Porque eu vou dizer uma coisa para você. É uma vida de renúncia, é uma vida de oração, é uma vida de meditação nas Escrituras para você praticar a palavra de Deus. Porque Satanás, com a sua missão sagaz de roubar, matar e destruir, todos os dias ele vai jogar casca de banana no caminho para fazer a gente escorregar, tropeçar e cair. Todo dia Satanás vai trazer propostas para fazer você descumprir a palavra de Deus. E quando chega esses momentos, não adianta você distorcer a palavra de Deus, não adianta você querer encontrar atalhos, você precisa estar nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia vai falar que muitas vezes nós não estamos praticando, a gente detesta a disciplina e dá as costas para a palavra de Deus. Salmo 50, no verso de número 17. E às vezes a gente até se associa a Salmo 50, verso 18. Olha o que é que diz o Salmo 50. Nós, ao encontrarmos um ladrão, nos associamos com ele. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice dele e com os adúlteros se mistura. Deixa aí no telão, por favor, Salmo de número 50, versículo de número 12. Agora, a gente quer viver um evangelho hoje de acordo com as nossas ideias e de acordo com aquele nosso pregador favorito do YouTube. Aquela pessoa que não nos conhece, aquela pessoa que não nos discipula, aquela pessoa que não sabe do que você está passando e que você acha que você está alimentado por uma pessoa virtualmente. Você pode até aprender alguma coisa ouvindo mensagens e ministrações da palavra de Deus, não tem nada errado contra isso, desde que você saiba exatamente a fonte de você estar estudando, ou que você não esteja bebendo de tantas fontes e tantas informações, confundindo assim a sua vida e a sua alma. Mas a gente vai se perguntar, pastor, será que eu tenho praticado a palavra de Deus ou eu tenho muitas vezes deixado de ouvir a disciplina do Senhor, como está Salmo 50, verso 17? A gente às vezes detesta a disciplina de Deus e não pratica a palavra de Deus. Pastor, o que é que a gente faz? A Bíblia fala, muitas vezes a gente está odiando a disciplina e vira as costas contra a palavra de Deus, fazendo o quê? Às vezes estamos associados com ladrões e com adúlteros. Mas você vai dizer, pastor, mas eu não tenho me associado com ninguém que é um ladrão desonesto. Por quê? Na sua cabeça, e não de acordo com a Bíblia, ladrão é aquela pessoa que colocou uma arma e que tomou algo de alguém, aquele que roubou ou que furtou algo de alguém. Mas de acordo com os padrões divinos e com a palavra de Deus, quem se enquadra como ladrão? Malaquias vai falar, poderás o homem roubar a Deus? Todavia vós tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Então muitas vezes nós roubamos a Deus e nós achamos isso perfeitamente normal.
porque nós aprendemos também com um pregador do YouTube que lançou lá para você, ou com alguém de um outro ministério, sei lá, de quem quer que seja, trouxe uma ideia para você de que não é bem assim. Você não está agindo de acordo com a palavra de Deus e você se associa com pessoas que estão vivendo debaixo de uma maldição. Não estou vivendo um cumprimento da palavra de Deus. Eu dei aqui o exemplo de um professor que eu tive na época de seminário nos Estados Unidos, um senhorzinho extremamente usado por Deus nessa área de generosidade e de oferta. Ele semeava muito na vida de muitas pessoas. Ele dava aula no seminário lá e saía pegando notas de 100, de 50 dólares e colocando no bolso dos alunos. Foi um homem que viveu para ofertar, para ser generoso. Uma vez ele estava pregando no México e meio-dia veio um homem milionário e deu uma oferta de $1 milhão para o professor Wayne Myers. Ele contou isso lá na nossa sala de aula. Meio-dia ele recebeu uma oferta de $1 milhão. Hoje, no câmbio de hoje, 5 milhões de reais. 3 horas da tarde, 15 horas, ele já não tinha mais nada. Já tinha semeado tudo. Mas era um homem que vivia um milagre extraordinário na vida dele. Ele entrava em um restaurante para almoçar, o que ele tinha chegava nele, ele semeava carro. Tudo que você imaginar, ele semeava. E certo dia ele entrou em um restaurante para almoçar. E ele não estava sem um valor. E Deus falou, entre que eu já tenho cuidado de você. E ele sentou, pediu lá a sua refeição, agradeceu a Deus pela refeição e começou a comer. Quando ele se levantou e foi ao caixa para pagar, uma pessoa do lado do vice levantou e perguntou, o senhor é cristão? E ele falou, sim, sou um cristão, sou um pastor. Ele perguntou, enquanto você agradecia a Deus pelo alimento, Deus me falou para pagar o seu almoço hoje. Então, o Wayne Myers vivia os milagres de Deus. E eu quero te contar essa história dele, porque nessa aula que tem na Escola Internacional de Ministros, que é uma escola que nós representamos aqui nessa igreja, muitos membros da Gera Vida já fizeram essa Escola Internacional de Ministros, ele conta que uma vez ele deu carona para uma pessoa e que o cara, eu não sei se foi ele que estava dando carona, ou o cara que estava levando ele para algum lugar, e no meio do caminho do aeroporto, o cara falou que não era dizimista, que não dizimava e falou, para o carro que eu vou descer agora mesmo. Eu não ando em companhia de pessoas que estão debaixo de maldição e roubando a Deus. Essa é uma postura do professor Wayne Myers, de honrar a Deus com as finanças dele. Um homem que teve uma vida próspera e uma vida que marcou essa geração de tudo que ele semeava no reino de Deus e nunca faltou nada. Um homem com milagres extraordinários na sua vida, por ser um homem com a alma generosa. E nós nunca vamos ganhar para Deus no dar. Mas será que nós temos praticado a Bíblia nessa área? Ou a gente muitas vezes se associa com pessoas que são infiéis e achamos que isso é normal? Outra coisa, no verso 18, que a gente vê do Salmo 50, é que a gente não só se associa às vezes com quem é ladrão e acha normal, mas às vezes a gente também se mistura com quem é adúltero. O que é o adultério segundo a palavra de Deus? É o homem que está em um casamento, ou a mulher, e que ele tem a prática sexual fora do casamento. Isso é adultério e é abominação para o Senhor. Deus não se agrada do adultério. Deus odeia o adultério, Deus odeia a quebra da aliança, Deus odeia a falsidade. Ah, pastor, mas eu não tenho praticado adultério. Mas o que é adultério segundo os olhos de Deus e da palavra de Deus? Jesus ensina na sua palavra, Mateus capítulo 5, no verso 28, que vós ouvistes, Jesus disse, no Sermão do Monte. Quando Jesus fala vós ouvistes, Mateus capítulo 5, verso de número 28, vós ouvistes de quem? De Moisés. Da boca de Moisés, vós ouvistes, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, todo aquele que olha para uma mulher olhar e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí está, eis o padrão de adultério do Novo Testamento. O que é que Jesus estava querendo dizer? Se no seu coração você determinou, ou o homem ou a mulher, sabe fulano de tal ou fulano de tal, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, eu faria. E você tem esse desejo no seu coração, e Deus julga o coração do homem e o coração da mulher. Jesus falou, já cometeu adultério. Essa pessoa não é fiel ao seu esposo, à sua esposa. Por mais que você não tenha consumado, você não precisa fazer para consumar a prática, mas se você fez no seu coração, você já cometeu adultério. E por falar de tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, que quantas pessoas muitas vezes nós temos que atender de famílias e mais famílias destruídas. Deixa eu voltar lá no início para vocês. Por que eu estou falando de construir a nossa vida, a nossa casa na palavra? Que é para quando Satanás atacar a gente, você está firmado na palavra. Amém? Você está firme. Porque o inimigo vai atacar você. Vai atacar a sua família. Satanás odeia você. Satanás odeia a sua família.
Satanás odeia o seu futuro, porque ele sabe que o seu futuro é a salvação eterna e o futuro dele é a perdição eterna, não há chances para ele. Então, tudo que Satanás puder fazer para destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir a sua comunhão com os irmãos na igreja, fazer você odiar a igreja, fazer você odiar a palavra de Deus, tudo que Satanás puder fazer para colocar você desejo de não ler a Bíblia, desejo de não orar, ele vai fazer. Porque ele não quer que você tenha conhecimento e você não viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. E a gente pensa, o adultério é somente aquela pessoa que consumou o ato. Não, mas para Jesus, a prática da palavra, eu preciso guardar o meu coração. Porque a lei de Deus e a palavra está escrita no meu coração. O meu coração tem que estar purificado diante de Deus. E nós devemos purificar a nossa vida de acordo com a leitura e a prática da palavra de Deus. Você tem permitido essas coisas chegar ao seu coração? Então, quantas vezes nós atendemos pessoas e sabemos que é um ataque, uma porta gigantesca que o diabo tem atingido famílias, que é o que eu chamo de pecado e do adultério virtual. Porque a pessoa acha que porque ela não consumiu o ato na prática do pecado, mas ela pode ficar de papozinho e de flerte e abrindo o coração através disso aqui. Isso é o que nós chamamos de adultério virtual. Deus se agrada disso? É preciso a pessoa cometer o ato para ter acontecido o adultério? Ou aquela pessoa que muitas vezes está aqui, quantas vezes, casos nós atendemos e não é um, nem dois e nem três. São casos e mais casos, onde tudo começa através dessa porta aqui, ó. Essa maçãzinha que existe aqui na logomarca desse meu aparelho chamado iPhone, que muitas vezes o Chad Daniel fala isso 100 vezes por dia quando a gente ministra nas escolas, que nós achamos que é uma coincidência essa logomarca da Apple, uma maçã com uma mordida. Então é através disso aqui que muitas pessoas têm aberto os seus olhos, quando tem acesso a coisas que você não deveria estar vendo e nem deveria estar fazendo por aqui. Então tem gente, não tem nada a ver, é apenas uma conversa, é apenas um diálogo. Você precisa guardar o seu coração, senão você está vivendo a prática do adultério, o que abomina a Deus e abominação às coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? Salmo de número 50, versos 19 e 20. Olha só como é que as coisas vão se tornando complexas. E a gente não entende como que o diabo vai entrando de uma maneira sutil nas nossas vidas. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Verso 19. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Deixa esse verso aí no telão, por favor. Deliberadamente significa a pessoa que planejou, ela calculou ir na casa de fulano de tal ou ir até certa situação para falar mal de alguém. Foi algo planejado, foi algo calculado, e você fala contra o seu irmão ou contra o filho da sua própria mãe. O filho da sua própria mãe é o seu irmão, é o filho do seu próprio pai, é seu irmão. Ainda que irmão completo ou meio irmão, mas é irmão. Então é outra coisa que nós precisamos vigiar as nossas vidas para praticar a palavra de Deus. Não podemos nos associar com quem é ladrão, e para Deus está tudo na mesma categoria. É tudo a mesma coisa. Tudo é desobediência, tudo é pecado, tudo é falta da prática da palavra. Se associar com quem não é honesto, com quem não é direito. Se associar com quem fala mal de um irmão, está escrito aí. Se associar com quem está envolvido com algum tipo de adultério, quando está sendo fiel, verdadeiro e honesto aos princípios da sua palavra. Eu vi uma vez um testemunho de um homem de negócio que eu achei muito impressionante. Um dia ele saiu daqui, pegou um avião, na verdade o seu avião particular, e fez um voo até o país de Israel para chegar lá fechar um contrato milionário, um contrato de negócios que ia render muitos milhares de dólares. E quando ele estava lá para assinar o contrato, a outra empresa, o dono do negócio do outro lado, que estava assinando um contrato, no hotel, geralmente esses contratos são fechados assim, em hotéis de luxo, ali senta o político fulano de tal com o outro lado, geralmente esses contratos são em saguão dos hotéis luxuosos e caríssimos. Lá estava eles fechando o hotel, e geralmente a comemoração é a seguinte: depois que eles assinam um contrato, eles já têm contratado garotas de programa de luxo, com mais drogas e com mais não sei o que para comemorar. Então essa pessoa saiu do Brasil, estava lá em Israel assinando um grande contrato que ia lhe render muito dinheiro, esse contrato, mas quando ele estava lá para assinar o contrato, essa pessoa mencionou o seguinte, que já estava tudo pronto, que depois daquilo eles já iam sair para comemorar. E naquele momento o Espírito Santo falou com esse homem de Deus que estava fechando esse contrato, para ele não prosseguir adiante
e não assinar esse contrato. E quando ele falou que não ia assinar, o pessoal do outro lado deu um salto para trás. Mas por que você é louco? Você veio até aqui, fez uma viagem dessa de avião particular, e agora você não vai assinar o contrato? E aquele homem, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, falou: eu não posso assinar esse contrato com você, porque um homem, sabia que ele era casado, um homem que não honra um contrato com a sua esposa e a sua família, vai honrar um contrato de papel envolvendo dinheiro? E o contrato não foi fechado. Porque a pessoa que não é fiel, que não está conectada com a palavra de Deus, que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito também. Então tenha cuidado com quem a gente se associa. E nós temos que ter cuidado também se a gente não está muitas vezes emprestando a nossa língua para o diabo, para falar mal de alguém que não está presente para se defender. E eu tenho percebido que às vezes, irmãos, tem se tornado uma prática comum do meio, às vezes, das pessoas que são cristãs. Às vezes vai para o aniversário, às vezes está em uma determinada formatura em um local e já se tornou uma prática, um hábito, sentar para poder falar mal do irmão, para dar risada. Você viu o que aconteceu com o fulano de tal, para se alegrar às vezes com a dificuldade que a pessoa está passando, para às vezes celebrar. E eu quero dizer para vocês que isso é abominação aos olhos do Senhor. Nós precisamos praticar a Bíblia, precisamos praticar a palavra de Deus e não dar espaço para o inimigo trabalhar nas nossas vidas dessa maneira. E eu coloquei aqui algumas regrinhas práticas. Pastor, o que eu devo fazer para praticar a Bíblia em situações como essa? E não falar mal do meu irmão, não sentar deliberadamente para estar em lugares onde se falam de pessoas que não estão ali. Primeira regrinha que eu coloquei é, se alguém está se reunindo deliberadamente, o que é uma reunião deliberada? Você sabe que aquele encontro foi marcado para falar mal de uma pessoa. Não vá. Se você for, você está incorrendo de um erro gravíssimo que é a abominação aos olhos do Senhor. Não participe. Não vá. E se você está em um lugar onde surgiu um comentário, que muitas vezes esse comentário surge, você sentou, você foi desavisado, você não estava sabendo, você sentou numa mesa de aniversário, você estava em uma roda de amigos e começou a surgir um papo de fulano de tal. Ou você interrompe aquele papo, perguntando se aquela pessoa está disposta a levar aquele assunto adiante, se aquele assunto for confrontado entre a outra parte, se ela está disposta, se aquilo é uma verdade. Ou então, se você vê que não tem como você interromper aquilo, você simplesmente pede licença para ir ao banheiro, para beber um copo com água, e sai pela tangente e vai embora. Você está praticando a palavra de Deus, guardando o seu coração e guardando a sua alma de estar participando de lugares onde Deus odeia e onde é abominação para o Senhor. A gente vai ver sobre isso mais na frente em Provérbios, que há 6 coisas que Deus abomina e 7 coisas que Ele odeia. Deus odeia você sentar para você falar de uma pessoa que não está ali para se defender. Então a primeira coisa é, não fale. E eu trouxe uma orientação muito importante para os irmãos, e trago uma orientação importante, pastor, em que caso ou em que situação me é permitido falar? Guarde isso no seu coração. Todo e qualquer assunto que você tem contra uma pessoa lá fora, talvez seja uma pessoa que não seja cristã, ou principalmente se é um irmão da fé, onde nós não podemos, que a advertência de Deus ali é não falar contra o seu irmão, contra alguém que está na caminhada da fé. O que é que você pode fazer com isso? Como é que é permitido para você trazer um julgamento na sua vida e você ter uma vida cristã madura? Toda queixa contra outrem, toda queixa contra uma pessoa, ela só pode subir. Ela não pode ir nem para os lados e nem descer. Por exemplo, se você ficou sabendo através do fulano de tal, ou porque você viu, porque você foi testemunha ocular de alguma situação que diz respeito a um irmão ou alguma pessoa, o único lugar que essa fala pode ir é para o alto, é subir. Pastor, como é que eu faço para essa queixa subir? De 2 formas. Primeira forma, em oração. Está subindo, você não está mandando para o alto? Você vai dobrar o seu joelho, você vai orar. Deus, Senhor, eu vi certa situação, Pai. Que tristeza no meu coração. O irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, em certa situação, Pai. Como agora que eu vou resolver isso? Como que eu faço? Você entrega a queixa para Deus, você vai orar. Subiu. E depois, como que você pode fazer a queixa subir? Você vai procurar os seus superiores, a quem Deus constituiu sobre a sua vida. Ou o seu pastor, ou o líder do ministério ao qual você está servindo. Cada vez você está em um ministério da igreja, você vai procurar a pessoa, irmão, irmã, eu estou passando por certa situação, eu presenciei alguma situação, eu ouvi falar disso, você trouxe a queixa para alguém que está acima de você, para aquela pessoa orar junto com você. Isso não é pecado, isso não é fofoca. Você está disposto a ajudar um irmão ou ajudar uma pessoa. Ficou claro, irmãos? Agora, como é que o negócio caminha para o lado? Quando caminha para o lado é você ouviu, você ficou sabendo, e daqui a pouco você já está espalhando para quem está no mesmo nível que você. Um colega de trabalho,
um irmão de igreja, você está trazendo para pessoas que estão ali. Isso aí é abominação ao Senhor, porque você está espalhando algo que você não tem permissão para poder falar ainda e que não vai mudar a situação da pessoa, muito pelo contrário, pode até prejudicar. E você não pode espalhar esse assunto nem para os lados e nem para baixo. O que é para baixo? Às vezes você é líder de um ministério, ou você é chefe do seu setor, ou você tem pessoas que estão subordinadas a você, você passa aquele assunto para quem está abaixo de você. Piorou ainda a situação. Então, toda queixa contra uma pessoa, quando se for falar de alguém, não pode caminhar nem para os lados e nem para baixo, que Deus não está nesse negócio. Só caminha para o alto. Amém, igreja? Como é que caminha para o alto? Em oração ou então conversando com Deus colocou na sua vida. Vocês estão percebendo como é simples, que a palavra de Deus é tudo ordenada, as coisas de Deus é tudo com ordem e com decência, e isso é viver a palavra de Deus. Então, regra número 1, se tem reunião para falar, não compareça. Se levantou uma situação, você pede licença e você se retira. Caso contrário, você vai ver o que é que a Bíblia fala, quem permanece e quem pratica esse tipo de coisa. Regra número 2, nunca participe de lugares ou em reuniões que está tocando em nome de pessoas que não estão presentes para se defender. Se a pessoa não está presente para se defender, deixa aquele assunto para ser tratado na frente da pessoa. É uma regrinha bem clara. Se a pessoa não está presente para se defender ou colocar a versão dela, então não leve aquele assunto adiante que não vale a pena. Amém, meus irmãos? Provérbios capítulo 18, versículo 17, diz o seguinte: toda pessoa parece ter razão, o que chega primeiro parece ter razão com a sua história. Provérbios capítulo 18, versículo 17. Até que venha um outro e o questione. Tem gente que chega primeiro para contar a sua versão, então ele parece que está certo. Mas até você ouvir o outro lado da história, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas quantas vezes nós, precipitadamente, já tomamos partido, e ainda mais se essa notícia chegar que é de alguém a quem você não gosta. Você sabia por que é proibido, Deus proíbe a gente se vingar? A Bíblia fala o seguinte, Deus fala, minha é a vingança, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano nunca vai retribuir ou pagar alguém na medida correta e na medida justa, que só Deus sabe como julgar e como aquela pessoa deve ser disciplinada ou pagar por aquilo. Porque o ser humano é mau, o ser humano você vai querer fazer muito além, você vai querer fazer algo maligno, você vai querer fazer além do que realmente, porque você não tem a condição de julgar a situação por completo. Mas Deus, que é justo juiz, ele julga a intenção do coração, ele julga o que foi falado por trás, ele julga qual foi a intenção do momento e ele sabe aplicar a punição e a correção correta na vida de cada um. Amém, meus irmãos? Então nós não precisamos não podemos jamais nos precipitar e precisamos ser praticantes da Bíblia. Ah, mas se trouxer uma notícia para você contra um irmão que você já sabe que é um irmão ou uma irmã a quem você não gostava muito, será que quando a notícia chega para você, a sua reação é vamos orar e colocar isso para cima, para que possamos tratar e recuperar da pessoa? Ou você é aquela pessoa que quando ouve aquilo, você vai fazer assim, agora fulano de tal me paga. Agora, bem que eu já estava prevendo isso. Eu não disse, eu não falei, eu nunca confiei nela, eu nunca confiei nele, eu nunca fui na cara dele, eu nunca fui com a cara dela. Se você fizer isso, meu irmão, deixa eu te dizer, o que é que a Bíblia fala? Se você se alegra com a queda de uma pessoa com uma dificuldade, a Bíblia fala que a ira de Deus, que era para estar na vida daquela pessoa, sai de lá e vem agora para você que entrou onde você não deveria ter entrado. Porque Deus está dizendo, você não pode se alegrar, nem com uma queda de um inimigo nosso a gente pode se alegrar. Alguém que você sabe que lhe perseguiu, alguém que você sabe que fez uma maldade com você. E essa pessoa está passando uma situação, sabe o que você deve fazer? Ore por essa pessoa e ajude no que você puder ajudar. Não se alegre no seu coração quando você vê alguém passando por uma dificuldade. Não é assim que diz a Bíblia? Não é assim que a gente pratica o amor cristão? De orar pelas pessoas, de amar o nosso próximo? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente toma partido. Tiago, capítulo 4, do verso 11 ao verso 12. Tiago, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 12. Irmãos, está lá no telão. Não falem mal uns dos outros. Tiago está escrevendo para quem é crente. Irmãos, quantos filhos de Deus nós temos aqui noite na Gera Vida? Diga amém. Então, se você é filho, você é meu irmão.
porque todo mundo somos filhos do mesmo pai. Olha lá a advertência. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Você está julgando a Bíblia. Você está dizendo assim, ó, eu sei mais do que a Bíblia e eu já estou dando a minha sentença, mais do que Deus. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas você está agindo como juiz. Próximo verso. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Deixa no telão, por favor, esse versículo. Quem somos nós para dar uma sentença final, sendo que você nem é legislador, ou seja, não foi você que criou a lei? A Bíblia fala que Deus é legislador, Ele que fez as leis, e Ele também é juiz. Fala comigo assim, existe um só legislador e juiz. Entregue a causa para o juiz julgar. Deixa o juiz julgar a causa. Amém, meus irmãos? Entregue as causas na mão do juiz. Você está sendo um cristão cumprindo a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque é algo muito sutil, irmãos. Que o diabo vai entrando sorrateiramente nas nossas vidas na igreja e quando a gente percebe, ele já está fazendo um estrago ou um arraso grande nas nossas vidas. E sabe onde que muitas vezes nós cristãos estamos nos perdendo? É que Deus, por ser misericordioso, preste atenção, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo. Então, às vezes, a pessoa está seguindo no erro, está destruindo a vida do próximo, a vida do seu irmão, está indo no caminho do erro, mas porque Deus é tardio em trazer o julgamento, Deus é tardio em se irar, a pessoa interpreta aquilo de que Deus não está se importando e que ela está no caminho certo. E ela continua a seguir no seu caminho errado até no dia que vem o julgamento e que vem algo muito dificultoso na vida da pessoa. Então nós temos que guardar o nosso coração e guardar a nossa vida de ter cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente passa adiante. Porque, como eu falei, Satanás odeia você, ele odeia a sua família e ele trabalha para matar, para roubar e para destruir. Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. 6 coisas que Deus abomina e 7 que ele detesta. Provérbios capítulo 6, do verso 16 e diante. Diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. O que são essas coisas? Vamos lá na lista. Olhos altivos, orgulho. Língua mentirosa, a pessoa que mente, a mentira é do diabo. Mãos que derramam sangue inocente, fala misericórdia. Coração que trama planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Tudo isso Deus odeia. Testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, tudo isso Deus odeia e uma coisa é pior do que todas elas, que é a última, porque há 6 coisas que ele odeia e 7 que ele abomina. Qual é? O que provoca a discórdia entre irmãos. Mas pastor, mas eu não provoquei. Talvez você não provocou intencionadamente, mas porque você não vigiou e você passou adiante o que não deveria passar, talvez isso gerou um problemão na vida do irmão ou na vida da pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente passa adiante. Estou te falando, irmãos, porque essa é uma palavra e é uma ministração que passa primeiramente pelo púlpito. Essa é uma pregação que passa primeiramente pelo pastor da igreja, passa primeiramente pelos líderes. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós temos que vigiar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente passa adiante. Porque todos nós temos dificuldade em administrar e conter a nossa língua. É o que está na Bíblia. E a maioria das pessoas sofrem consequências por causa daquilo que foi falado. E Provérbio vai dizer, aquele que guarda a sua língua, poupa de sofrimentos e angústias a sua alma. Amém? Está escrito em Provérbios. Quanto mais calado você é, mais sábio você é. Quanto mais você usa os seus 2 ouvidos para ouvir e só uma boca para falar, mais vitória você tem, mais paz você tem e mais abençoado você é. Não seja precipitado no julgar, você não é juiz. Apresente a causa diante de Deus, que a sua causa possa subir, a sua queixa suba na oração e depois com seus pastores, caso seja necessário, ou com os líderes da igreja. E dessa forma você está mantendo tudo de acordo com a bênção de Deus, construindo a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não apenas sendo ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos estar entrando e fazendo a vontade do jogo sujo do diabo.
Qual é o jogo sujo do diabo, meu irmão? Vocês acham mesmo que o diabo vai deixar barato você vindo para a igreja feliz, fazendo a obra de Deus, se envolvendo com o ministério, falando, pastor, eu quero estudar a Bíblia, pastor, eu quero me envolver com a obra de Deus, pastor, eu quero me envolver com o ministério de voluntários, pastor, eu quero crescer na palavra de Deus, eu quero ensinar a Bíblia, eu quero começar a pregar o Evangelho, eu quero servir em algum ministério da igreja. Você acha mesmo que o diabo vai deixar isso barato? É claro que não. Ele vai inventar uma historinha com o seu nome, ele vai soprar lá no ouvido de alguém que é um crente que ainda não é maduro, ele vai permitir que alguém passe aquela história adiante, ele vai permitir que alguém veja uma situação, interprete da maneira errada, tire uma conclusão errada e passe aquilo adiante, porque o diabo ele é especialista em mentir, o diabo é especialista em enganar. Então o diabo ele fabrica uma mentira e ainda ele constrói as provas para destruir a vida de uma pessoa. Foi assim que ele fez com José. Fabricaram uma mentira para dizer que José estava morto e depois ainda tiveram a brilhante ideia, inspirada no quinto dos infernos. Os irmãos tiveram a ideia de pegar um cabrito, de tomar a túnica de José e de banhar no sangue de um animal para levar para o pai Jacó e falar, olha, o teu filho mais novo foi despedaçado lá no campo. Aqui está a prova do crime. Então o diabo é especialista em criar mentiras para incriminar um irmão e ele ainda produz provas falsas e mentirosas. Mas eu quero dizer para você que nós estamos guardados, não debaixo do sangue provocado das mentiras do diabo, mas você está lavado pelo sangue de Jesus que te lava, que te purifica de todo o mal, do pecado e do Deus que te guarda e do Deus que é justiça. O teu Deus é a tua justiça e Ele é o Deus que não falha. Ele é o Deus que chega no momento certo para nos salvar, para trazer toda a verdade, para abençoar. Então devemos ter cuidado, muito cuidado com o que a gente passa adiante. E quando a gente está passando uma história adiante sobre o irmão, tem que ser conversado com as pessoas certas e no teu coração deve haver a intenção correta e a motivação de ajudar aquela pessoa. Ajudar aquela pessoa a sair do problema, ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, ajudar aquela pessoa a acordar daquele sono, daquele pesadelo que ela está, porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não vai deixar as coisas andando assim tão barato, ele não vai deixar o ministério fluindo e avançando, ele não vai deixar a igreja Gera Vida ganhar mais almas, ele não vai deixar a liderança se fortalecer e formar novos líderes, não, ele vai trabalhar para enfraquecer, porque o diabo sabe que ele age tudo que é contrário à Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, ele sabe ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e os irmãos que estão em união, ali Deus derrama a unção, Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Então ele vai trabalhar para jogar a sua vida contra um do outro. Vai trabalhar para que você interprete situações de uma maneira errada. E às vezes o inimigo faz assim, você foi passando, entrando na porta da igreja, aquela pessoa passou e nem te cumprimentou. Ela nem falou com você. E aquela pessoa saiu e você guarda aquilo que não é possível. Quem ela pensa que é para fazer isso? Essa pessoa nem falou comigo. Essa pessoa só pode não gostar de mim. E o diabo vai construindo coisas na sua mente. Mas se você fosse procurar, ao invés de você passar isso adiante, e tem gente que já guarda isso no coração, algo contra uma irmã, um irmão que passou e não falou com ela. E o que é que acontece? Já passa isso para outras pessoas, daqui a pouco isso está espalhando. Mas se você fosse parar realmente para conhecer a verdade e fosse procurar aquela irmã, você ia descobrir que aquela irmã saiu desesperada porque recebeu um telefonema que o filho dela estava em casa com 39 de febre e ela teve que sair correndo, ela não estava enxergando nem quem estava na frente dela. Mas nós, porque nós já julgamos, já tomamos nosso partido, com a nossa mente carnal, fora da Bíblia, a gente já tomou partido e já passou isso adiante, prejudicando a nossa vida e a vida de quem está próximo a gente. Fala comigo assim, eu devo ser praticante e não ouvinte da palavra de Deus. Não adianta só vir e ouvir a pregação aos domingos, nós temos que praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, já estamos encerrando. Tiago capítulo 2, versos 10 e 11. Obrigado, Dani. Tiago capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto da lei, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassino, torna-se transgressor de toda a lei. O que é que o texto está dizendo ali em Tiago? Não adianta se você tem 10 mandamentos e você quebrou um só. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra teu irmão, não cobiçarás a mulher do próximo.
Então, para Deus não tem diferença se o cara quebrou os 10 de vez ou se ele quebrou só um. É culpado de todo jeito. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que guardar a nossa vida, não é só porque nós frequentamos a igreja, entregamos o dízimo e a oferta. Não, nós temos que saber, tenho eu roubado a Deus? Tenho eu retido a parte que pertence ao Senhor? Tenho eu praticado algum tipo de adultério? Tenho eu sido fiel ao meu irmão, à minha irmã, ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos? Ou na frente eu ajo de uma maneira e por trás eu tenho agido de outra forma? É você que tem que responder. Isso é a prática da palavra de Deus. Porque o grande problema é que nós estamos vivendo um evangelho onde a gente quer viver o evangelho da aparência. O Instagram e as redes sociais estão aí para isso. Eu estou desenvolvendo todo dia, acho que eu já falei umas 3 vezes aqui, mas ainda nunca preguei essa mensagem, mas o dia eu tenho que trazer. Porque a verdade é, a vida pode estar destruída, mas a foto nas redes sociais tem que estar bonita. E Deus não quer esse tipo de vida. Deus chama essas pessoas de sepulcro caiado. A foto está linda no Instagram. Quando você olha no Instagram, que família linda, que família perfeita, que casamento lindo. Olha como fulano de tal está prosperando. Olha a viagem que ele fez, a viagem que ela fez. Olha como fulano de tal é uma bênção. Olha como fulano de tal tirou uma foto pregando. Mas muitas vezes o coração está tão longe de Deus. Não está honrando a Deus. Não está honrando a esposa. Não está honrando o esposo. Não está honrando os seus filhos. Mas a foto no Instagram tem que estar bonita. Fala comigo, misericórdia. Jesus não nos chamou para viver a vida da hipocrisia e da falsidade, mas para viver a verdade do Evangelho. Quantos aqui querem viver a verdade do Evangelho? Então nós temos que viver a palavra de Deus. Agora, o que é que a Bíblia fala acerca das pessoas que estão na prática de sentar deliberadamente para falar mal de um irmão? Que fazem isso, como diz Provérbio, como se fosse um prato delicioso. Se alegra para poder dar opinião e para falar dos outros. O que é que acontece? Salmo de número 50, a continuação do texto, versos 21 e 22. O que é que acontece se a gente continuar nesse caminho? Deus fala o Senhor. Salmo de número 50, 21. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? É o que Deus está falando ali. Vocês acham mesmo que eu vou ficar calado, não vou fazer nada? Olha lá o que Deus fala. Acaso você pensa que eu sou igual a você? Ali que estamos lendo na nova versão internacional, que é uma linguagem mais clara. Mas agora, o que é que Deus diz? Deixa esse versículo no telão aí, por favor. Mas agora, eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Fala comigo, misericórdia. Já pensou se Deus chegar para a gente e falar assim, você quer julgar e quer dizer quem é e quem não é, quem está certo e quem está errado? Ele falou, e se eu resolver o acusar diretamente e apontar para você sem omitir nada? Se eu pegar a tua vida e colocar num telão para todo mundo ver, sem omitir nada, esse é o julgamento de Deus. Você vai suportar? Deus fala, você quer me comparar com você? Você acha que eu vou ficar calado se você pegar uma pessoa onde eu já trouxe a advertência, não falem mal de um irmão, não compactue com isso, não se assente em mesas em lugares onde estão se praticando isso, não faça parte desse meio, saia disso. Agora, se você tem que resolver, resolva da forma correta. Faça as suas queixas subirem. Porque Deus fala, eu vou ficar calado de tudo isso que você tem feito? Ele fala, não, certamente eu não vou ficar calado. Porque Deus vai trazer o julgamento correto na hora certa. Agora, quando chega a esse ponto de que Deus vai dizer que ele não fica calado, é onde nós interpretamos errado. Porque Deus não está fazendo nada agora, a gente acha que Deus está aprovando os nossos atos. Por causa da paciência e da misericórdia de Deus com a gente vai levando 1 ano, 2 anos, 5 anos. Só que você tem que entender de que Deus não se agrada quando a gente passa algumas coisas adiante e não pratica a palavra de Deus. Mas temos que guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Tiago, capítulo 3, do verso 5 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, do 5 ao 12. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana domina e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Fala comigo, glória a Deus pela palavra. Só tem uma forma de você medir se você está prosperando na palavra de Deus. É você olhando a tua vida no próprio espelho da palavra de Deus. Porque quando a gente começa a medir a nossa vida pela vida do que estão falando por aí, fazendo ou deixando de fazer, você perde o rumo, você perde o parâmetro. O parâmetro são as Escrituras. Para finalizar, pastor, como que eu posso me fortalecer? 4 dicas. Como que eu posso melhorar a minha vida? Como que eu posso ser uma pessoa que refreia mais a minha língua, que pense em um negócio que dá trabalho? A primeira coisa é você pedir a Deus para acampar anjos diante dos seus lábios. Eu não me lembro qual a referência nos Salmos, mas Davi, o salmista, fez essa oração. Ele pedia ao Senhor que colocasse anjos diariamente vigiando a sua boca o que ele falasse. Peça a Deus para colocar anjo vigiando os seus lábios. Primeiro, creia. Segundo, creia que Deus está mudando a sua vida diariamente de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente através do entendimento da palavra de Deus. Amém? E a terceira prática para você se fortalecer, estude a palavra de Deus, não apenas ler, porque às vezes nós estamos preocupados apenas em ler. Ah, pastor, eu leio 2 capítulos por dia, eu leio 3 capítulos por dia. Amém. Continue lendo, não deixe de ler e tenha metas para ler a Bíblia. Mas às vezes nós estamos lendo somente para bater uma meta. Você leu, atropelou tudo porque já estava atrasado, tinha que bater sua meta, mas você não parou para ler, para meditar nas Escrituras. Você não parou para perguntar para Deus se você está praticando aquilo ou não. Então leia com calma, volte, releia de novo. Aprenda a estudar a Bíblia. Aprenda a encontrar outros livros e a pesquisar. Chegue essa semana, o pastor no ministrou, falou sobre o poder da língua. Vá ler os versículos, existem tantos textos na Bíblia falando disso. Provérbios está repleto de textos que fala que nós devemos vigiar aquilo que nós falamos. Então procure ter uma leitura da Bíblia não só quantitativa. Ah, eu leio todo dia, eu leio tantos capítulos. Amém, continue. Mas você está procurando qualidade também, entender o que você está lendo, interpretar, pedir a Deus para colocar em prática. Então peça isso, que Deus certamente vai abençoar você grandemente, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por vocês agora. Pai, eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu quero pedir para que o Senhor prospere a vida de cada um dos meus irmãos segundo a Tua palavra. Nós entendemos, Pai, que a língua é um membro. Pai, que se nós não vigiarmos, isso pode, Deus, afetar toda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Eu oro que o Senhor coloque anjos agora vigiando a nossa boca e a nossa língua, para que a gente não venha pecar com o Senhor contra a palavra. E eu oro para que esta igreja e que cada cristão aqui sejamos cristãos saudáveis. E que nós, Pai, não venhamos a trazer queixas ou falar mal do nosso próximo ou do nosso irmão. Eu oro para que seja repreendido, Pai, com o anjo do Senhor no meio da Tua casa e do Teu povo. Todo espírito da fofoca, da contenda, do disse-me-disse, da dissensão, do passar adiante sem provas. Pai, nós não somos legisladores, nós não criamos as leis, nós não somos juízes. O Senhor não nos dá o direito de julgar, mas nós, Pai, podemos orar pelo nosso irmão. Nós devemos sim, Pai, conversar. Nós devemos exortar aquela pessoa se o irmão está no erro, mas exortar em amor para aquele irmão, aquela irmã se arrependa e volte do caminho, Pai, que ela está errada, que ele está errado. Nós oramos para que essa seja uma igreja madura e que o Espírito do Senhor venha operar poderosamente nas nossas vidas.
nos dando uma mente próspera, pensamentos saudáveis. Pai, a tua palavra diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu Pai, se o nosso coração não está errado, cura o nosso coração, que muitas vezes estamos falando mal, porque o nosso coração não está alinhado com o Senhor, o nosso coração não está em obediência, o nosso coração não está para honrar o irmão, o nosso coração não está para respeitar, o nosso coração, meu Pai, muitas vezes está longe do Senhor, e a boca vai acabar repetindo, reproduzindo daquilo que está cheio o coração. Então lava o nosso coração nesta noite. A tua palavra diz nos Salmos, Pai, sonda-me e veja se há dentro de mim um coração impuro. Deus, sonda minha alma, me prova, sonda meu coração. Arranca aquilo que não te agrada, tira aquilo que não te louva. Meu Pai, o sentimento da inveja, o sentimento da contenda, o sentimento da dissensão, o sentimento de se alegrar com a queda do irmão, o sentimento de bater palma e ver a destruição de alguém. Tenha misericórdia de nós, Pai, e coloque em nós um coração espírito, renova dentro de mim um espírito reto, e diante da tua igreja, um coração reto, um coração disposto a obedecer o Senhor imediatamente, disposto a obedecer a tua palavra sem questionar. Meu Pai, se aqui, nós como igreja, temos cometido esse pecado de abominação diante do Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe estar assentado em meios a ambientes onde estão se levantando questão contra os nossos irmãos. Porque aquele que é o meu irmão é o teu filho e a tua filha. O Senhor sabe muito bem como julgar, de que forma que julgar. O Senhor sabe como tratar. O Senhor sabe como ensinar. E que nós possamos fazer parte da solução e não parte daqueles que vão ampliar o problema. Pai, eu oro para que esta igreja seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, mas praticantes da tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. E aquele que crê diz, com seus olhos fechados, continue orando. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez? Ou talvez você que já foi cristão, já foi batizado nas águas, já fez parte de uma igreja evangélica, mas talvez um dia a sua própria língua ou a língua de alguém feriu você e levou você para longe da presença. Mas você hoje está disposto a voltar para a casa de Deus, a renovar a sua aliança. Se você é essa pessoa, me dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você daqui mesmo. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar a congregar. Pastor, eu quero fazer parte da Santa Ceia. Eu quero me batizar. Eu quero ser membro da Igreja de Cristo. Eu quero fazer parte do arrebatamento. Eu quero ter uma vida de santidade. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão. Se você está entregando a sua vida a Jesus, ou se você está se reconciliando com Ele na noite de hoje. Existe alguém, em nome de Jesus, talvez você assistindo a essa ministração na sua casa, onde você estiver. Você pode estar entrando em contato com a nossa igreja, está entrando em contato com algum pastor que você conheça na sua cidade, aonde quer que essa palavra esteja chegando no seu coração, ou talvez no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Você pode fazer sua oração de arrependimento agora mesmo, pedindo a Cristo Jesus que te perdoe dos seus pecados e que transforme a sua vida completamente, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para o alto e fale assim comigo mais uma vez. Meu Jesus, me fortaleça nessa noite para ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a mim mesmo. Meu Pai, obrigado pela tua palavra. Amém. Pai, que o teu povo tenha uma semana de vitória, que o teu povo possa ter uma semana de comunhão, de leitura e prática das Escrituras, de santidade, uma semana de arrependimento, uma semana de transformação, uma semana de milagres, uma semana de proteção. Abençoa os teus filhos ao entrarem, ao saírem, ao comprarem e ao venderem. Abençoa os teus filhos na cidade ou no campo. Abençoa esta família, esta casa, que haja paz no seu lar, restauração no seu casamento, reconciliação na sua casa e na sua família. Pai, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que haja bênção no seu lar, que você seja um homem ou uma mulher de prosperidade e bênção, e onde você colocar a planta dos seus pés e as suas mãos, abençoado será pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo
esteja com a tua vida, com a tua família e todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra. Quem crê diz, você pode dizer glória a Deus, dá um aplauso a Jesus.